Vamos lá, então, iniciar as correções, tá, do roteiro de língua portuguesa. Nós tínhamos aqui uma leitura para ser realizada de um conto popular, né? Este conto, ele foi dividido por partes. Tínhamos aí a parte 1, certo? Onde você deveria apenas, neste momento, realizar a leitura. Será que os bichos vão conseguir matar a vontade de comer a fruta? Converse com o colega. Esta parte você deveria ler e dar a sua resposta pessoal, tá? Não tinha certo ou errado. Você deveria escrever apenas o seu entendimento. Aí você deveria seguir, né, para a parte 2, na página 207, e continuar fazendo a leitura total até o final. Na página 208, iniciaria a interpretação do texto, tá? Da parte 1 e 2. No exercício número 1, você deveria enumerar aqui conforme a sequência dos acontecimentos, né? Então, tinha aqui 4 acontecimentos e você deveria enumerar. Então, o número 1 ficou: perguntar o nome da fruta a uma mulher. Foi a primeira coisa que deveria ser feito para descobrir o nome da fruta. Depois, 2, deveria memorizar o nome correto da fruta. 3 ou 4, não voltar para perguntar o nome da fruta de novo. Então, depois de memorizar, ele deveria seguir e não voltar para perguntar novamente. E por último, ele deveria dizer o nome certinho da fruta embaixo da árvore, tá? Então, esta seria a enumeração correta dos fatos. 2. O que aconteceria quando todos esses passos forem cumpridos? Então, a fruta amadureceria e cairia, tá? 3. Escreva 2 razões pelas quais os bichos não conseguiam a fruta. Então, uma das possibilidades, eles não conseguiam porque não diziam o nome certo, o nome era enorme e complicado de se dizer, os bichos esqueciam o nome durante o caminho, era preciso guardar o nome sem esquecer. A mulher atrapalhava os bichos para eles esquecerem. Então, todas essas perguntas eram válidas para esta respostas, tá? Poderiam ser qualquer dessas razões ou várias dessas razões, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos e aí você verifica aí se você colocou alguma coisa parecida, alguma coisa nesse sentido que é considerado correto. 4. Releia a frase. A mulher fazia uma coisa ruim, só para atrapalhar. Que coisa ruim era essa? Então, ela falava o nome certo, mas depois falava outro nome só para confundir, tá? Então era isso que a mulher falava, fazia de ruim para atrapalhar. Por que a mulher agia assim? Ela queria ficar com todas as frutas, né? Então ela não queria que ninguém conseguisse falar o nome correto das frutas para ela poder ficar com todas as frutas. 5. Macaco, veado, onça, tucano, cutia, anta, coati, largato, nenhum deles conseguiu. Releia agora apenas essa frase do conto. Até que chegou a vez do jabuti. Converse com os colegas sobre o que vocês acham que vai acontecer com o jabuti. Será que ele vai conseguir? O que será que a mulher vai fazer? E o que o jabuti vai fazer? O que você faria para não esquecer o nome da fruta? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Você escreveria aquilo que você achasse
correto, de acordo com a leitura do texto, é claro. Na página 209, você faria a continuidade da leitura, tá? Na parte 3. Então, aqui é a terceira parte da história. Faria a leitura totalmente até o final, realizando o entendimento. Na página 210, inicia a compreensão do texto, tá? Da parte 3. O que o jabuti fez de diferente dos outros animais? Então, ele levou uma violinha, inventou uma música e, para não esquecer o nome da fruta, não parava de cantar, né? Então, ele foi esperto, né? Ele fez isso, tocando a violinha para não esquecer o nome da fruta. Escreva o nome da fruta, fale em voz alta e veja se você também consegue guardar. Então, aqui é o nome da fruta: Mussá, Massagambira, Mussauê. Então, esse era o nome. Escolhe o nome inventado pela mulher para confundir o jabuti que você achou mais engraçado e transcreva-o. Então, ela falou várias vezes vários nomes errados, né? As possibilidades: Pussá, Pussacambira, Pussuarinha, Içá, tá? E todos esses outros aqui. Depois de tanto esforço neste clima de tensão e com o casco quebrado, será que o jabuti levou adiante seu plano? Leia como a história terminou. E aqui tem a parte 4 da história, que você deveria fazer a leitura para saber como terminou tudo. E abaixo tem a biografia, né? Biografia é a história de alguém. E aqui temos a biografia da autora dessa história, que é a Ana Maria Machado. Aqui tem tudo falando sobre ela. Você faria a leitura para conhecer um pouco dessa escritora. Na página seguinte, temos a compreensão do texto da parte final da história. Por que a ideia do jabuti deu certo? Então, aqui, ó, tem a sugestão. Porque com a repetição da musiquinha inventada, o jabuti não esqueceu o nome da fruta, nem se confundiu quando a mulher tentou enganá-lo, né? Então, ele foi esperto, né? Ele cantava a música e não ouvia o que a mulher dizia para confundi-lo. Então, assim, ele conseguiu. Alguns contos populares trazem histórias que no passado tentaram explicar fatos ou fenômenos não compreendido pelas pessoas. Que fato ou fenômeno o conto Jabuti e a Fruta tentou explicar? Então, o conto tentou explicar a razão de o casco do jabuti parecer formados por remendos, por pedaços colados. Então, aqui a história tentou explicar isso, o motivo, né, do formato do casco do jabuti. Dando continuidade, iniciaremos a atividade com o tema Linguagem e Construção do Texto. No conto Jabuti e a Fruta, em dado momento, a mulher diz: "Aí, seu jabuti, não é que lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, não." Quais expressões usadas nessa frase são muito comuns na língua falada, né? Então, vamos identificar aqui qual é o termo que nós geralmente falamos, né, na nossa língua falada, mas que é errado, né? Claro. Então, o uso do aí, indicando um lamento, a expressão não é que, a repetição do não, em não é esse não, né? Então, aqui identificamos várias formas de expressões que quando falamos nós utilizamos, né? Muitas vezes estamos falando um assunto e
repetimos muito. Aí conta a história. E aí? E é o que aparece aqui. Isso é errado, né? Devemos substituir esse aí por outros termos. E a expressão não é que também é uma expressão da língua falada. 2. O nome da fruta e as variações que a mulher inventa para enganar os bichos são repetitivas e bem difíceis. Qual é a importância dessa complicação na história? Que efeito ela produz? Então, temos aí uma possibilidade, né? É uma complicação importante, pois chama a atenção do ouvinte ou leitor, sendo sempre um nome engraçado. Produz efeito de humor. Cria tensão na história, pois o nome complicado tem que ser pronunciado certinho, né? Então, aqui tem todas as possibilidades, tá? Que se apresenta na resposta correta. 3. Para relembrar o conto, é uma narrativa, né? E nessa narrativa há personagens, tempo, espaço, narrador, ação e enredo. Em um conto, costuma haver personagens mais importantes em torno de quem acontecem as ações. São personagens principais. Responda, quais são os personagens principais deste conto, né? Então, os personagens principais é a mulher e o jabuti. Então, verifique aí se a sua resposta foi de acordo. Dando continuidade, aparecem também no conto outros personagens que participam da história, mas não são tão importantes. Os personagens secundários. Quais são os personagens secundários deste conto? Então, nos contos, temos os personagens principais e os secundários. Então, vamos ver quem são os secundários. O macaco, o veado, a onça, o tucano, a cutia, o coati, anta e largato. Eles são os personagens secundários deste conto. Transcreva a expressão que indica que os fatos ocorrem no passado, mas em um tempo indeterminado não conhecido, né? Então, uma vez. Então, essa expressão, ela se refere a um tempo do passado, mas um tempo não conhecido. Só uma vez, não sabe exatamente a data, a época exata. Se expressa apenas como uma vez. Qual é o espaço, isto é, o lugar onde ocorre a ação dos contos? Então, a ação ocorre na floresta, ok? E releia este trecho. Então, temos aí um trecho. No conto há o narrador que conta a história e os personagens que participam da história. Responda observando as cores, né? Então, aqui, ó, os trechos em verdes são de quem? São do narrador. E os trechos em amarelo são de personagens, ok? Então, desta forma, concluímos a nossa correção. Verifiquem quais foram as respostas de vocês, se ficaram de acordo, se não, realizem as correções devidas.